Todos nós conhecemos muito bem a palavra roubar. E sabemos melhor ainda o seu significado. Roubar é sinônimo ou tem uma semelhança nas palavras assaltar, furtar, tirar, afanar, burlar, não pagar dívidas, cobrar o que não é devido, praticar corrupção. Todos esses termos consistem em se apropriar de bens, direitos ou valores de terceiros. Expropriar alguém de alguma propriedade constitui um crime passivo de condenação e sua consequente pena, tanto na justiça dos homens quanto na justiça de Deus. A justiça terrena criou leis que regulamentam a punição para o roubo de bens, de direitos e de valores possíveis de identificação e que sejam de alguma forma mensuráveis. Por estar assim restrita ao furto de patrimônio real e por ser arbitrada pelos homens, a justiça humana é sabidamente cheia de falhas. Por outro lado, a justiça do céu ou justiça divina agrega também, além do furto de patrimônio real, o furto de patrimônio moral. Furto de patrimônio moral. Sendo então a justiça divina ampla, geral e irrestrita, englobando os bens e valores tangíveis e imagináveis, mas também os bens intangíveis e ainda os inimagináveis. Ela, justiça divina, não é passível de erros, sendo, portanto, uma justiça perfeita, uma vez que a magistratura dessa está a cargo de nosso Pai, nosso Criador. Existem muitos outros tipos e formas de apropriação indébita, as quais poderemos ver nesse estudo que estamos fazendo agora. Ao conhecermos esses outros tipos de roubos, poderemos refletir interiormente e saber também se nós estamos cometendo algum tipo qualquer de furto ou crime. Se nós estamos cometendo algum. Quando Jesus foi questionado sobre direito ou pertencimento, ele estabeleceu claramente o direito de propriedade, quando disse a seguinte frase: devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso a gente se pergunta, quem não tem essa curiosidade, né? Qual é o maior de todos os direitos que a humanidade tem? Interessante, né? Qual é o maior de todos os direitos que a humanidade tem? Sem dúvida alguma, é a vida. É o direito a viver que Deus nos dá. Este é o maior direito ou patrimônio que nos foi dado por Deus, pois sem ela, sem a vida, nada mais aqui na Terra terá sentido ou valor. Falando em vida, aproveitamos aqui para criminalizar o aborto. Pois além de ser um crime, um assassinato, está também roubando o direito que foi dado por Deus para que aquele espírito possa reencarnar e viver. Olha isso. Então, além de ser um crime de assassinato, é um roubo do direito que aquele espírito tem
de viver essa vida encarnada que foi dada por Deus. Então nós temos, portanto, que ser terminantemente contra o aborto, pois a praticante e o agente que ajudou a praticar, a enfermeira, o médico, seja lá quem for, a parteira, e o agente, por esse crime duplo, assassinato e roubo, sofrerão graves penas, tanto aqui na terra, como no mundo espiritual, quando para lá retornarem. O Espiritismo, a nossa doutrina, só encontra uma situação em que o aborto pode ser cogitado, discutido, se pode ou não. E trata-se de quando a gravidez põe em risco, quando o bebê ainda está no útero, põe em risco a vida da mãe. E essa cogitação se justifica porque vai caber então ao médico uma escolha, uma opção difícil, mas ele vai ter que fazer a opção, escolher entre o bebê, que como ele ainda está no útero, ele não tem certeza se o bebê vai vingar, se ele vai sobreviver, ou então tirar a vida da mãe para tentar o bebê, que já é uma vida estabilizada, normal, regular, e provavelmente ela pode até ter filhos que dependem dela. Então é uma decisão difícil, quando ele tem que optar por uma ou outra. Deus dá tanta importância para os crimes de roubo e de assassinato, que é o que nós estamos falando no aborto, né? Que lá na primeira revelação, lá no Monte Sinai, quando ocorreram os 10 mandamentos, o Criador incluiu, dentre os 10, o 5º mandamento, que é não roubarás, que é o nosso tema de hoje. E ele também incluiu o 7º mandamento, que é não matarás. Não roubarás e não matarás, entre os 10 principais mandamentos da primeira revelação. Então o aborto incorre nesses 2 crimes contra a lei de Deus. Continuando o não roubarás. Pela nossa pouca evolução, a humanidade tem ainda uma justiça bastante incoerente. Pois quando, por exemplo, uma mãe, num ato de desespero, ao ver seus filhos famintos, rouba um pacote de bolacha ou macarrão, e a justiça dos homens a condena e a encarcera, sendo que o que ela mais precisa por um ato errado como esse é ser assistida socialmente, ser bem orientada e seus filhos serem alimentados. E eu digo incoerente a nossa justiça porque, por um outro lado, se alguém rouba, vamos dizer, R$1 milhão, não, vamos aumentar, R$1 bilhão, sabe o que acontece? Ele se torna um ícone nacional. Ele se torna um ídolo a ponto de ser protegido pela imprensa que omite os seus crimes. Ele é enaltecido por uma parcela dos civis. E é até protegido por uma parcela de altos magistrados, por causa do dinheiro. E ele é posto diante da sociedade como um modelo de decência e até de pureza, virando um exemplo a ser seguido, ao invés de receber os rigores da lei e a execração pública.
Vemos aí que a nossa humanidade está ainda muito atrasada em termos de justiça. Parece que estamos ainda naqueles tempos de barbárie, onde a permissividade impera e as leis só servem para punir adversários ou inimigos, ou então aqueles que não podem pagar os honorários do defensor. Os chamados ladrões, aqueles que roubam, são assim denominados por cometerem furtos e sempre merecerão a contrapartida de seus atos. Isso é lei de ação e reação. Mas mesmo assim, nós devemos lembrar desses irmãos, olhar para eles com indulgência. Olhar como irmãos que ainda estão em um grau de baixa evolução moral. Por isso devemos ser indulgentes com eles. E ter a certeza que com o nosso apoio, as nossas orações, com as bênçãos de Deus, e que Ele um dia, tendo vontade de se melhorar, Ele não mais cometerá tais infrações. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, parágrafo 28, diz assim: aquele que furtava, que não furte mais, que antes disso trabalhe, fazendo com suas mãos um trabalho honesto, para que com isso ele tenha o seu sustento e tenha o que repartir com aqueles que tiverem necessidade, aqueles que forem carentes. E na psicografia de Chico Xavier, o nosso irmão Emmanuel explica com maestria esta passagem de Paulo. Então nós podemos ver lá no livro Fonte Viva, na lição 142, o Emmanuel deu o título de Não Furtes. Não furtes. E ele começa dizendo assim: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra, como ele vai exemplificar a seguir. Então eu peço que prestem atenção nos tipos de roubos que existem, que nós nem imaginamos, mas que fazem parte da justiça de Deus. E o Emmanuel começa assim, enumerando os roubos: furtos de tempo aos que trabalham. Furtos de tempo aos que trabalham. E nós vemos, quantas pessoas, às vezes, desocupadas, cansados de até não ter o que fazer, dirigem-se ao local de trabalho de um amigo, ocupando o precioso tempo de trabalho deste seu amigo, e ali é o local onde ele tira o necessário sustento familiar. E a gente não imagina que isso estamos causando um mal. Segundo, assaltos à tranquilidade do próximo. Assaltos à tranquilidade do próximo. Esse tipo de infração, vamos chamar de infração, perante a lei divina, acontece, por exemplo, quando a Dona Maria deixa os seus afazeres domésticos para ir fazer uma fofoca inoportuna, usurpando com isso a tranquilidade da amiga vizinha.
dizendo alguma coisa que vai incomodá-la. Vou dar um exemplo. Suponhamos uma mãe que tem muito cuidado, zelo com os filhos que estão na escola, né? E a mãe está no trabalho, a vizinha chega e vai contar para ela que numa cidade ali próxima, 3 cachorros pitbull invadiram a escola e atacaram várias crianças. Como é que vai ficar essa mãe? Como é que ela vai continuar trabalhando? Primeira coisa, ela vai querer ir para a escola atrás dos filhos dela, porque vai que... Não é isso? Outra do Emmanuel. Depredações da confiança alheia. Depredações da confiança alheia. Ou destruição, não é isso? Ocorre nos casos onde alguém difama um amigo de confiança. Difama aquele amigo que confia nele, contando-lhe suspeitas infundadas, inverídicas, gerando desconfiança e destruindo a confiança que existia anteriormente. Outro, invasões nos interesses dos outros. Invasões nos interesses dos outros. É o caso daquele que consegue uma informação privilegiada de um amigo, valendo-se dela, prejudica o interesse deste outro em benefício próprio de um terceiro. Outra, apropriações indébitas através do pensamento. Vamos de novo. Apropriações indébitas através do pensamento. É o ato de roubar uma ideia, um plano, roubar uma pesquisa, fazendo dela sua propriedade. Um exemplo muito comum que a gente ouve falar sempre. Roubar uma música, a letra, a música dela, que a gente chama de plágio às vezes também. Outra, expoliações da alegria e da esperança. Destruição, né? Da alegria e da esperança. Esse tipo acontece quando alguém desmerece um sonho cheio de esperança, usando de depreciações e desestímulo. Por exemplo, uma pessoa tem um sonho de mudar para uma outra cidade onde ela está cheia de esperança de ter uma vida melhor, e pode até ser que para ela iria ser bom. Mas vem o outro e chega, não, que isso, aquela cidade, tem amigo lá, está passando uma necessidade medonha, não sei o quê. Bom, destruiu até o sonho daquela outra. Quantos de nós vemos utilizar as chaves falsas da intriga e da calúnia? Quantas pessoas usam a chave falsa da intriga e da calúnia? A chave falsa da crueldade e da má-fé. Almas que agem impiedosamente, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, incautos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Quantas pessoas não chegam para aquele irmãozinho, muitas vezes espírita, que faz caridade, que cuida daqueles que têm vício, cuida daqueles que estão desempregados, que têm fome, ou seja lá qual o problema físico, e vem aquele outro e está perdendo tempo, isso aí não tem cura não tem jeito. Larga a mão. Você faz hoje, amanhã não adiantou nada. Quanto? Quem de nós já não ouviu isso? Não é? E diz o Emmanuel, por esse motivo a palavra de Paulo se reveste de sublime
significação. Aquele que furtava, que não furte mais. Que nós lembremos então desse tipo de infração que nós podemos estar cometendo em prejuízo dos nossos irmãos. Se você ou eu já aceitou o Evangelho de Jesus, tendo ele por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Entenda que é na preguiça que está sediada a gerência, a gestão do mal. É na preguiça que o mal age. Ocupe seu tempo em atividades edificantes. Quem faz alguma coisa, ou seja, quem trabalha, quem ajuda, terá sempre algo a repartir. Busca então o teu posto de servidão. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Diz a lei: não furtarás. Sim, não furtarás. Não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a posse do semelhante. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível, que passa impune diante das leis e dos tribunais articulados aqui na terra. São roubos que acontecem e que ficam invisíveis aos nossos olhos. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada ou a carteira encontrada na rua, mas que não se contêm de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados no bem, como eu citei agora há pouco, traçando para eles telas de amargura e de desânimo com as quais favorecem o crescimento e a vitória do mal. Muitos irmãos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar o patrimônio moral, apontando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca roubaram objetos pertencentes aos bens e ao conforto do seu próximo. Contudo, não vacilam em surrupiar-lhe a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destrói sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que laboram ao seu redor. Não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei celestial. Vejamos em Mateus, capítulo 6, parágrafo 21. Mateus diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nessa frase, coração representa a nossa essência mais profunda. Ele é o calabouço da nossa alma. É onde arquivamos a vida e de onde tiramos a compreensão para o nosso estado de ser. O coração, neste pensamento de Mateus, é o que nós somos de fato. É o nosso íntimo. Já a palavra tesouro significa valor. Ou seja, aquilo que damos muito valor, é com isso que o nosso coração se importa, o que nós somos se importa. Se nós ocuparmos ou nos preocuparmos o tempo inteiro com as riquezas, casa, carro, fazenda, conta bancária, é nisso que também estará ocupado o nosso coração. Então, seremos materialistas, fiéis ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Por outro lado, se o que nos entretém são as virtudes, como por exemplo a humildade, a bondade, a caridade, a paciência, então o nosso coração está se ocupando com os tesouros espirituais, que são aquelas riquezas que serão nossas para sempre. E agora nós estamos dizendo isso, né? Entrando em um assunto que a nossa doutrina trata com muita propriedade. Acho que como nenhuma outra igual. Vamos fazer juntos uma reflexão. Se eu nunca roubei, então eu sou honesto. Ok? Aí fazemos uma pergunta para entender essa resposta. Você é honesto perante os homens ou honesto perante a Deus? Ou seja, você não cometeu ainda nenhum crime contra os homens ou contra a lei de Deus. E a nossa doutrina nos ensina sobre isso através do espírito de Joseph Brett. Ele veio nos alertar sobre esse importantíssimo assunto. Para que saibamos se estamos cometendo alguma coisa contra a lei dos homens ou contra a lei de Deus, principalmente contra a lei de Deus. Ele nos alerta, nos ensinando lá no livro O Céu e o Inferno. É um dos 5 livros do nosso Pentateuco, que foi trazido por Kardec. E ele lá está dizendo que há um imenso abismo entre ser honesto perante os homens e ser honesto perante Deus. Um imenso abismo. E ele contou isso porque ele era tido como uma pessoa muito honesta em vida. E a invocação que foi feita para ele, né? A sobrinha dele questionou: nossa, o senhor sempre foi tão honesto? Aí então ele veio ensinar sobre honestidade. Aí disse Joseph para Kardec, para a sobrinha dele: aí na terra, entre vós, é considerado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Isso é o que se é considerado honesto. É tido como honesto aquele que não prejudica ostensivamente o próximo, embora muitas vezes ele arranque a felicidade e a honra deste próximo, visto que o Código Penal e a opinião pública não atingem, não punem esses crimes. E ele continua: não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens,
É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto, aos olhos de Deus, será aquele que, possuído ou imbuído de abnegação e amor, consagre, dedique a sua atual existência na prática do bem e ao progresso de seus semelhantes. Eu vou repetir, porque ele está dizendo que é ser honesto perante Deus. E é importante que saibamos isso. Honesto aos olhos de Deus é aquele que é um abnegado, e que tem muito amor, e ele dedica a sua vida, essa vida encarnada, ao bem e o auxílio ao progresso do próximo. Que bacana. Ele diz que é honesto perante Deus também aquele que, animado de um zelo sem limite, for ativo nessa vida. E também se for ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ensinando e exemplificando o amor ao trabalho. Será honesto também se ele foi ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor um dia pedirá contas, de como empregou, de como fez uso do seu tempo. Parênteses aqui, né? O tempo é uma das coisas mais importantes que nós temos, porque ele não volta. A gente não tem como recuperar. E os espíritos, quando lá chegam, se arrependem de muitas coisas, mas o que eles mais se arrependem é de não ter aproveitado bem o tempo aqui na Terra. Eles poderiam ter feito muitas coisas boas que teria ajudado ele onde ele está agora, lá no mundo espiritual, e ele perdeu o tempo. E nós lembramos então com isso, ao comentar isso, da parábola dos talentos, né? Que Deus deu 3, 2 e 1 moeda para cada. Depois de um ano ele voltou e perguntou: o que você fez? O que você fez e o que você fez? Então essas riquezas que Deus nos dá, como habilidades, como tempo, saúde, força, um dia nós seremos cobrados. O que você fez? Com tudo, com as condições que eu te dei. Eu cuidei de mim, eu consegui dinheiro para ter comida boa, casa boa, tudo. E para o próximo que você fez. Então nós seremos cobrados. Por isso que ele disse, né? E será então honesto também, segundo Deus, aquele que praticar o amor ao próximo e a Deus. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, pois elas são um veneno oculto sobre flores. As palavras más, ofensivas, porque elas destroem reputações e acabrunham o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado, fechado o seu coração a qualquer germe de orgulho, de inveja e de ambição. O homem honesto deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o ofendem e que o agridem. Ele deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. É fácil, né? O homem honesto deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Esse foi o ensinamento de Joseph no livro Céu e Inferno.
E para descontrair, então, aqui eu trago uma reflexão para nós aqui, uma historinha até interessante. Conta-se uma história de um homem sábio que certa vez, voltando de uma viagem, ele encontrou a sua casa depenada por ladrões. Levaram tudo. Um amigo, vendo aquilo, indignado com o que tinha acontecido com o sábio, o questionou: "Você não vai dar queixa à polícia?" E o sábio disse: "Não." Respondendo tranquilamente: "Não? Mas roubaram tudo que era seu." Disse o outro. "Não," disse o sábio, "o que era meu não roubaram." "Como assim? Essa casa não é sua? Não é aqui que você mora?" Aí o sábio: "Há um engano da sua parte." "Engano? Eu não estou entendendo." Aí o sábio: "É impossível, meu irmão, roubarem o que é meu. É impossível." A outro: "Não. Para mim chega. Agora eu pirei de vez, né? Não estou entendendo nada." Aí o sábio: "Eu explico, meu amigo. Escute bem. O simples fato de o ladrão levar as coisas que haviam aqui mostra que tais coisas não me pertenciam. Mostram que tais coisas não eram minhas e que elas apenas estavam por empréstimo durante esta vida." E ele continua explicando: "O que é verdadeiramente meu, nenhum ladrão pode roubar." Nenhum ladrão. Ele jamais poderia roubar a minha pequeníssima bondade. E muito menos alguns valores morais que ao longo da minha existência eu cultivei. E nem roubar o saber que eu acumulei ao longo da minha vida, os conhecimentos, ou certas habilidades que eu adquiri. Isso nenhum ladrão pode me roubar, pois são coisas exclusivamente minhas. E concluiu o sábio: "Repito o que disse Jó: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor." O outro silenciou por acreditar que não valeria a pena argumentar, mas não, provavelmente, concordou com aquele ponto de vista. E nós? E assim nós nos perguntamos: estaria o homem sábio agindo corretamente em não fazer o B.O.? Não deveria ele se queixar à polícia e tentar recuperar os bens roubados? Pode ser que sim. Entretanto, a argumentação dele é irretocável. A argumentação dele é irretocável. No estágio avançado dele, é assim que deve agir. Cada um de nós tem que agir no nosso estágio. Porque os bens materiais, ou seja, o patrimônio real, não são propriedades verdadeiras, porque não são incorporáveis ao patrimônio do espírito. Elas são coisas transitórias, são valiosas, são úteis, mas que ficam sob a tutela do espírito por algum tempo apenas.
quando o espírito desencarna, tudo fica aqui. Tudo o que acumulou, não raro, passa para outras mãos. E muitas vezes, mãos que não merecem o que vão receber. E assim, dilapidam, dissipam, dão fim em poucos meses aquilo que foi acumulado em muitos anos de trabalho, de luta, de renúncia e até mesmo de privações. E indo já para o encerramento, lembramos que Jesus mostra ao longo do seu evangelho muita preocupação com a tendência humana de possuir coisas, de acumular indiscriminadamente, como se as coisas materiais fossem realmente importantes. Em certos momentos de sua pregação, ele diz claramente: não ajuntei tesouros que os ladrões roubam e que a ferrugem corrói. Buscai primeiro o reino de Deus em vós, e tudo o mais há de vos vir por acréscimo. E continuou Jesus: olhai as aves do céu e os lírios do campo. Eles não tecem e nem fiam, mas eu vos garanto que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aos pássaros e aos lírios. Jesus, a todo tempo, prega o desapego das coisas mundanas e pede aos homens que busquem as coisas do Espírito, pois estas sim formam o seu verdadeiro patrimônio. Não é, pois, estranho que Jesus encerra a conversa com aquele moço que lhe perguntou o que deveria fazer para ir para o céu, né? Jesus disse a ele que distribuísse tudo o que possuía, doando aos pobres, e que o seguisse. E aí ele teria um tesouro no céu. E em nossos dias, onde a mídia trabalha 24 horas, aquele ideário consumista, incentivando o homem a ter cada vez mais. Com isso ele vai ser cada vez menos. As palavras de Jesus, pensando nisso, são muito oportunas. Repetindo Jesus: buscai primeiro o reino de Deus em vós, e tudo mais há de vos vir por acréscimo. Que ouça quem tem ouvido de ouvir. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.